Olá chicos, olá chicas, como estão? Espero que bem. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós teremos aqui uma revisãozinha sobre os conteúdos que nós já viemos estudando aí, né, nessas aulas online. E hoje eu trouxe para vocês uns conteúdos que são o verbo tener, características físicas, vocabuláriozinho referindo-se à descrição da pessoa fisicamente, prendas de vestir e complementos, né, que são aquele vocabuláriozinho relacionado a roupas e os acessórios, adjetivos para caracterizar acessórios, né, que são as palavrinhas, aqueles adjetivos que nós utilizamos para caracterizar as roupas, dizer se é quadriculada, se é listrada e assim vai. E o imperativo. Então, dando início aqui, nós iremos falar um pouquinho primeiramente sobre o verbo tener. Esse verbo tener, como nós sabemos, ele vai dar a ideia de quê? Ele dá a ideia especificamente de posse, né? Mas aqui, como nós iremos utilizá-lo para relacionar a questão de caracterizar a pessoa fisicamente, ele não vai dizer assim, que a pessoa possui, né? Especificamente. Então, será utilizado de formas diferentes, como eu passei na aula anterior para vocês. Só vamos lembrar aqui a questão da conjugação do verbo tener. Primeiramente, lembremos que ele é um verbo irregular. Então, ele está na segunda conjugação, terminado em ER, mas quando conjugado, ele o quê? Muda o seu radical. Então, nós sabemos que quando isso acontece com o verbo, nós dizemos que ele é um verbo irregular, não é isso? Então, temos aqui, a irregularidade do verbo tener acontece de duas formas. Primeira pessoa do singular, onde nós acrescentamos o G, então nós dizemos que é uma irregularidade consonantal. Na segunda, terceira do singular e terceira do plural, onde nós temos o acréscimo, retiramos o E, né, digamos assim, e acrescentamos o IE. Então, nós dizemos que é uma irregularidade vocálica. Então, voltemos aqui ao infinitivo do verbo, que é tener. Para conjugá-lo, a gente sabe que devemos o quê? Eliminar o ER, aí sobra quem? Ten, que é o radical. E acrescentamos o quê? As terminações, equivalente, no caso aqui, ao presente do indicativo. Então, vamos lá conjugando. Para a primeira pessoa do singular fica tengo, segunda do singular tienes, terceira do singular tiene, primeira do plural tenemos, segunda do plural tenéis, terceira do plural tienen. Lembrando aí também que na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural, o verbo ele não muda o radical, né? Então, nós temos ten e ten. Permanece com o radical original, digamos assim, de quando eu retirei o infinitivo. E simplesmente acrescentamos a terminação que equivale, né, ao sujeito, para concordar corretamente com o sujeito aí. Então, essa é a conjugação para o verbo tener, para sabermos aplicar corretamente relacionando ao sujeito, ok? Então, aí, para iniciarmos nossa revisãozinha, eu trago aqui uma questão onde nós iremos estar relacionando a conjugação do verbo tener com o sujeito. Então, nessa primeira questão aí, nós temos señala com V las afirmativas verdadeiras e com F las falsas, segundo as conjugações do verbo tener. Então, nós temos as frases aqui acompanhadas com o verbo tener, né? Nós iremos observar se ele está conjugado corretamente ou não. Então, temos yo soy alto y tengo el pelo corto. Então, eu tenho yo soy, então eu sou. Então, o sujeito aqui é eu, primeira pessoa do singular. O verbo tener, ele tem tengo, né? Então, tá tengo. Será que ele está conjugado corretamente na primeira pessoa do singular? Então, você vê aí, se está, coloca V. Se não está, coloca falso. Coloca F. Patrícia es rubia y tiene ojos azules. Então, Patrícia, ela está em que pessoa? Terceira pessoa do singular. O verbo tener, tiene, ele está conjugado corretamente aqui para a terceira pessoa do singular? Aí, se estiver, coloca V. Se não estiver, coloca F.
Esta ciudad tenéis uno de los museos más importantes del mundo. Esta ciudad está em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Tenéis está conjugado corretamente aqui para a terceira pessoa do singular? Mi hermano e eu temos gorra roja. Então, meu irmão e eu. Mi hermano e eu está em que pessoa? Primeira pessoa do plural. Nosotros. Então, temos está conjugado corretamente? Se estiver, você coloca V, se não, coloca F. Voltemos. Eu sou alto e tenho el pelo corto. Tengo está correto? Como é o verbo tener na primeira pessoa do singular? Tengo. Então, não é I, é E. Ficaria tengo. Então, aqui nós temos falso. Patrícia es rubia e tiene ojos azules. Para a terceira pessoa do singular, está correto o verbo tener? Tiene? Sim. Então, quem colocou verdadeiro? Muito bem. Esta ciudad tenéis uno de los museos más importantes del mundo. Esta ciudad, terceira pessoa do singular, tenéis. Está concordando corretamente aqui com esta ciudad, terceira pessoa do singular? Não, tenéis está conjugado aí na segunda pessoa do plural, então, F. Mi hermano e eu temos gorra roja. Mi hermano e eu, primeira pessoa do plural. Temos, tá corretamente? Sim. Então, quem colocou F, V e V está corretamente aí, ok? Muito bem. Continuando, nós temos aí agora sobre características físicas. Nós vimos lá na nossa aula passada como aplicar as características físicas a uma pessoa, né? Eu poderia dizer, minha irmã é guapa, pequena, tiene piel oscura, nariz pequeno, né? Ojos grandes, el pelo castanho e assim vai, né? Então você pode utilizar aqui essas características aí para descrever uma pessoa fisicamente. Lembram também que eu falei o seguinte, que para nós fazermos isso, caracterizar uma pessoa fisicamente, nós utilizamos o quê? Os verbos ser, tener e llevar. Llevar, ele, que é o verbo levar, não é muito utilizado, mas também podemos utilizá-lo para caracterizar uma pessoa fisicamente. Então, como seria a conjugação? Lembrando aí, para o verbo ser, eu sou, tu eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Então, lembremos aí a conjugaçãozinha para o verbo ser. O verbo tener, nós acabamos de ver. E o verbo llevar, como seria? Ele é um verbo regular, diferentemente do verbo ser e do verbo tener. Então, como ele é um verbo regular, simplesmente retiramos o AR e acrescentamos as terminaçõezinhas para o presente indicativo. Então, fica yo llevo, tú llevas, él, ella, usted lleva. Nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos, ellas, ustedes llevan, ok? Então, nós temos aqui, quando eu estou relacionando, dizendo que uma pessoa é alta, barra, gorda, delgada, calva, pelada, bonita, feia, linda e guapa, nós utilizamos o que? O verbo ser. Então, eu posso dizer, ella es alta, ou então eu posso dizer, eu sou alta, eu poderia ser, nosotros somos altos, ok? Então, para utilizar essas palavrinhas aqui, esses adjetivos, eu utilizo o verbo ser, conjugando corretamente com o sujeito, ok? Para caracterizar boca, piel, nariz e ojos, eu utilizo o verbo tener. Então, boca, grande, pequena, piel, clara, oscura, nariz, chica, pequena, larga, respingona, chata, aguileña. Ojos, grandes, pequeños, rascados, almendrados, verdes, castanhos, negros, azules, ok? E também para descrever pelo, cabelo, eu também posso utilizar o verbo tener. Pelirrojo, castanho, canoso, largo, corto, ondulado, lacio, rubio e negro, ok? E o verbo llevar.
O verbo llevar, ele pode ser utilizado também, por exemplo, com características para descrever pelo, cabelo. Ella lleva el pelo lacio, ok? Então, nós podemos utilizá-lo aí também. Então, nós temos aqui esta questão onde nós iremos utilizar os adjetivos que tem aí para caracterizar os personagens também que nós temos aí. Aqui, ao mesmo tempo em que nós vamos adequar aí, nós iremos lembrar sobre as prendas de vestir, acessórios, o vocabuláriozinho, ok? Então, nós temos aqui nosso primeiro personagem, que é Juan, ok? E nós temos as palavras rubio, zapatillas, grande, gorra, bermudas, enrolado, camiseta e gordito. A palavra rubio está se referindo a que característica em Juan? No caso, aí vai descrever sobre o cabelo, né? A cor do cabelo. Sapatilhas está dizendo o quê? Um acessório que ele está utilizando. Grande pode estar relacionado o quê? A olhos, a boca, né? Gorra, que acessório é esse? Boné. Bermudas, que prenda de vestir é essa? Então, bermudas também pode ser chamada de pantalones cortos. Lembrem-se, pantalones, calça, pantalones cortos é short. Enrolado, enrolado aí pode estar se referindo também ao pelo, cabelo. Camiseta, uma prenda de vestir, que é camisa. E gordito, a sua característica física, né? Ao físico dele, que ele é gordinho, ok? Então, nós temos aí, completando, Juan es. Eu poderia dizer que Juan es o quê? Rubio, zapatillas, grande, gorra, bermudas, enrolado, camiseta ou gordito? Vamos lá? De pelo, o pelo dele, el pelo é o quê? Aí você pega uma palavrinha aqui também e acrescenta. Tiene la boca. Qual seria a palavrinha aqui acima para caracterizar a boca? E es o quê? Ele es o quê? Então, que palavrinha nós poderíamos utilizar aqui? Lleva unas, ó, o verbo llevar. Lleva unas o quê? O que é que ele tem? Unas o quê? Verdes, né? Una, aí tracinho, né? Una o quê? Amarilla. O que é amarilla? Una o quê? Roja, vermelha. O quê? Roja. E o quê? Azules. Aqui eu sei que a imagem está em preto e branco, então não dá para você ver, relacionar a questão da cor. Mas por exemplo, o artigo, talvez vocês possam aí tentar identificar, tá certo? Então vamos lá ver. Juan es, eu posso dizer que ele é o quê? Es rubio, né? Ele é loiro, el pelo rubio. Juan es rubio de pelo. O pelo dele é o quê? Enrolado, encaracolado, né? Tiene la boca. Qual seria aí a palavrinha para caracterizar a boca? Eu poderia dizer o quê? Grande. E ele é o quê? Além de loiro, ele é o quê? Gordito. E gordito. Lleva unas o quê? Vamos dizer aqui bermudas. Lleva unas bermudas verdes. Então nós poderíamos utilizar o quê? Bermudas. Una o quê? Amarilla. Eu poderia caracterizar camiseta. Una camiseta amarilla. Una o quê? Gorra. Una gorra roja e sapatilhas azules, ok? Então ficaria nessa sequenciazinha aí, tá bom? Depois, as palavrinhas es, tiene e lleva para a nossa outra personagem. Então nós temos Mariana, o que? Castanha oscura de pelo lacio. Então eu poderia caracterizar Mariana aqui de que forma agora? Eu poderia dizer es castanha ou tiene castanha oscura, ou eu poderia dizer lleva. Então eu poderia dizer o quê? Mariana es castanha oscura de pelo lacio, né? Então eu poderia utilizar es.
O que la boca pequeña? Eu diria, es la boca pequeña, tiene la boca pequeña ou lleva la boca pequeña? Eu poderia dizer o quê? Tiene la boca pequeña e es delgada, né? E é magra. Então, aqui, unos vaqueiros, vaqueiros quer dizer o quê? Calça, jeans. Unos vaqueiros e uma blusa rosada. Então, eu poderia dizer, lleva, né? Que ela está usando o quê? Jeans e uma blusa rosa, ok? Então, lleva unos vaqueiros e uma blusa rosada. Então, observem aí, ó. Na questão do tiene, tiene la boca pequena, é como se ela dá uma ideiazinha realmente aí de posse, né? Tem a boca pequena. No caso aqui do verbo llevar, que é lleva unos vaqueiros e uma blusa rosada, é como se eu dissesse, ela usa, né? Ela está usando jeans e uma blusa rosada, ok? Ademais de usar gafas, lembrando aí o que é gafas, óculos, para ler, o que? Puesto um cinturón negro e sapatos marrones. Es puesto un cinturón negro, tiene puesto un cinturón negro ou lleva puesto un cinturón negro. Dessas três palavrinhas, qual aqui soaria melhor aí para completar? No caso, tiene puesto un cinturón negro e sapatos marrones. Como es, tiene ou lleva muy coquete? No caso, que ela é muito bonita, muito charmosa. Então, eu poderia dizer o quê? Como es muy coqueta, siempre o que? Uma flor em el pelo. É como se eu dissesse que ela sempre usa uma flor no cabelo. Então eu digo o que? Siempre lleva, né? Com o verbo llevar, uma flor em el pelo, ok? Então, completado aí esses dois diálogozinhos, né? Diálogo não, essas duas características sobre os personagens. Espero que vocês tenham acertado, compreendido aí corretamente, ok? Continuando, nós temos aqui mais uma descriçãozinha para fazer. Agora sobre as duas irmãs, Ana e Maria. Então, nós temos arraias, que aqui está o quê? Caracterizando a roupa. Arraias quer dizer de listras, né? Pollera, ancha. Pollera o quê? Saia. Ancha o quê? Larga. Son, que é do verbo ser, são. Estampado. Boca grande, são delgadas, né? São magras. Algodão, que é de algodão. Tienen, pelo crespo. Cuero, que é de couro, ojos verdes, llevan sandálias, piel oscura, vestido, tiene carnosos e blusa lisa. Então, nós vamos aí também completar essas características sobre Ana e Maria. Ana e Maria, tracinho, hermanas gemelas. Então, eu diria o quê? Ana e Maria são hermanas gemelas, né? Então, elas são irmãs gêmeas. Aí, tracinho, lá, tracinho. Eu poderia dizer o quê? Tienen, o quê? Lá, o quê? O que é que as duas têm? Dá para observar aí. Tienen la piel oscura. Tienen la piel oscura. Los estaria se referindo a que aqui? Eu poderia dizer o quê? Cadê? Los ojos, o que? Verdes. Los ojos verdes. E el, o que mais? Que caracterizam elas aqui? El pelo crespo. E el pelo crespo. E o que mais eu poderia dizer? El pelo crespo. São o que? Delgadas. São delgadas. Que elas são o que? Magras. E de, o que eu poderia acrescentar o que? Mais caracterizando aí as duas. Boca grande. E lábios, o que? Carnosos, ok? E sorrientes. Então, aí, nós vimos até agora as características físicas das duas. Ana lleva una, o que é que ela está usando? Ana lleva una o que? Ana é esta. Então, ela leva o que? Uma pollera, o que? Uma pollera, o que? Cadê?
ancha, larga. De algodão com o quê? Com o quê? Como é a saia dela? É lisa, é estampado, então o quê? Estampado, com um estampado de flores color violeta e amarillo. Leva também como é a blusa dela? Uma blusa o quê? Lisa, uma blusa lisa, ancha e amarilla. Maria tiene puesto um vestido também de... Como é o vestido dela? Também é de quê? Disse aqui que a saia é de algodão, então também de algodão largo, estrecho, a raias. Como é o vestido dela? Liso, quadrado, tal? Não, então no caso nós estamos descrevendo aqui a raias estrecho, a raias de color branco e rojo. Las dos llevan, o que é que as duas estão usando? As duas estão usando o que? Sandálias marrones. De quê? De que são essas sandálias? O que faltou nós utilizarmos aqui? Cuero, de cuero, ok? Então está aí completado as características que está se referindo a Ana e Maria. Então seria dessa forma, pelo contexto do diálogozinho ou então do textozinho, do que vocês tiverem, associar aí corretamente as características, ok? Também os verbos. Então até aqui a gente viu o uso do verbo tener, llevar e ser, também as prendas de vestir e acessórios, adjetivos relacionados aí a descrever a roupa. Vocês irão em casa estudar também, mais uma vez, mais um pouquinho, para poder tirar 10 na prova, ok? Dando continuidade, nós temos ainda aí para descrever, né, as roupas. Nós poderíamos descrever de que forma? Nós podemos dizer lisa, a quadros, nós poderíamos dizer o que? A lunares, também o que? A raias, que são listas, estampada, né? Então, nós poderíamos descrever as nossas roupas dessa forma. Então, aqui eu tenho essas imagens, onde nós iremos descrever essas prendas de vestir. Nós temos puxando aí já, né? Mas nós vamos ver qual é a prenda que nós iremos completar aqui. Então, dessas roupas aqui, lisa, nós temos quem? Nós temos camiseta. A quadros, nós temos quem? Nós poderíamos ter a quadros, camisa, né? Que ela é quadriculado, São João. A lunares, que são as de bolinhas, então nós temos aqui. A raias, que são listas, nós temos pantalones, e estampada nós temos quem? Pollera ou falda, né? Que significa a mesma coisa, que é saia. Então eu posso utilizar esses adjetivos aqui para caracterizar as prendas de vestir, ok? Então nós temos aí um gabaritozinho para vocês. Espero que até agora tenham compreendido tudo bonitinho, direitinho aí, ok? E nós vamos aqui agora falar um pouquinho sobre o imperativo. Nós vimos lá o imperativo afirmativo e negativo. Lembrando que o imperativo afirmativo é de uma conjugação diferente e o negativo diferente. O negativo nós iremos utilizar com as terminações relacionadas ao presente subjuntivo e o imperativo afirmativo nós iremos utilizar com o presente do subjuntivo, mas também com o presente do indicativo. Então, estudem aí direitinho as terminações para o imperativo afirmativo e negativo para aplicar corretamente nas frases, ok? Então, nós temos aí o seguinte. Nós temos, assinale a alternativa correta usando o imperativo afirmativo em espanhol. Então, aqui nós iremos utilizar o quê? O imperativo afirmativo, ok? Então,
vamos lembrar aí das terminações que estão referindo-se ao imperativo afirmativo. Lembrando que não existe conjugação para a primeira pessoa do singular. Então, nós temos vosotros leer. Então, o sujeito está na segunda pessoa do plural e leer é o verbo. Então, nós temos tracinho em espanhol, os vendrá bien para mejorar a ortografia. Então, como fica aí o verbo ler na segunda pessoa do plural? Lembra aí e completa aí. Daqui a pouco a gente vai ver a resposta. Ustedes escrevi. Terceira pessoa do plural, o verbo escrever. Como é que fica o verbo escrever na terceira pessoa do plural? Lembrando aí, minha gente, de observar ó, a terminação em ER, IR, ok? Então, tracinho, uma carta para a abuela. Como é que fica aí o verbo escrever na terceira pessoa do plural no imperativo afirmativo? Veja aí. Tu correr. Como é que fica o verbo correr na segunda pessoa do singular, que nos morramos? Então, veja aí. Nosotros caminar. Como é que fica aí? Caminar na primeira do plural. Um pouco mais, já nos falta pouco. Ustedes, desfrutar. Como é que fica aí o verbo desfrutar na terceira pessoa do plural? Tracinho de las merecidas vacaciones en la playa. Ok? Responderam aí bem? Vamos ver lá a correção? Então, nós temos ler, terminado em ER. E vosotros, segunda pessoa do plural. Lembram que eu disse a vocês que o verbo, seja ele terminado em AR, ER ou IR, na segunda pessoa do plural, no modo imperativo, nós faremos o quê? Eliminamos o R e acrescentamos D. Então, fica lede. L-E-E-D, ok? Lede. Eu simplesmente retiro o R e acrescento D, ok? Ustedes, o verbo escrever. Lembram que eu disse a vocês que os verbos terminados em IR, AR, na terceira pessoa do plural, nós o quê? Eliminamos o IR e acrescentamos qual terminação? A-N. Então, escrever na terceira do plural vai ficar o quê? Escriban una carta para la abuela. Escriban, escriban. Correr. Como fica o verbo correr na segunda do singular? No presente do indicativo, ficaria o quê? Tu corres. Tu corres, com a terminação ES. No caso do modo imperativo, eu fico simplesmente com E. Então, vai ficar tu corre, que nos morramos. Caminhar, na primeira do plural, como é que fica? Caminhar também vai vir lá com a terminaçãozinha do presente do subjuntivo. Retira o AR e acrescentamos emos. Vai ficar caminemos um pouco mais. Já nos falta pouco. Desfrutar. Na terceira do plural, vai ficar o quê? Se é terminado em AR, ele vai ficar com a terminação em EN. Então, desfruten de las merecidas vacaciones en la playa, ok? Lembraram aí o imperativo afirmativo? Espero que sim. Vamos lá dando continuidade. Agora, nós temos aí o imperativo o quê? Negativo. Então, iremos completar, só que no caso, no imperativo negativo. Lembrando que para estar no negativo, nós temos o quê? O no, que significa não. Então, por favor, no, tu, correr, como é que vai ficar? Lembram que eu disse que no imperativo negativo nós pegamos as terminações que é relacionada ao presente do subjuntivo e no presente do subjuntivo os verbos terminados em AR ficam com a terminação em E. Os verbos terminados em ER e IR ficam com a terminação em A. Então, correr na segunda pessoa do singular ficaria o quê? Digam-me aí. No sé, ustedes, levantar. Como é que levantar fica na terceira pessoa do plural? Muy tarde mañana. No, vosotros, comer. Como é que fica o verbo comer na segunda do plural? Demasiada carne. No nos
precipitar. Como é que fica aí o verbo precipitar na primeira do plural? Apenas estamos empezando? Por favor, no. Como é que fica o verbo hablar na segunda do singular? Mais despacio, não entendo nenhuma palavra. Completaram? Tentaram aí fazer? Vamos lá ver a correção? Então, o verbo correr na segunda do singular, se ele é terminado em ER, e eu disse a vocês que ele fica com a terminação em AR, então vai ficar o quê? Por favor, no corras por el pasillo. No corras, então vai ficar com a terminação em AS. No sé, como é que fica levantar na terceira do plural? No sei o quê? Levantem. No se levantem, com a terminação em EN. Muito tarde, mañana. Levantem. No, como é que fica comer no vosotros? Se é terminado em ER, então vai ficar AS. No comais demasiada carne. Como é que fica precipitar na primeira do plural? No nos precipitemos, terminado em AR, então vai ficar com E. Precipitemos. Apenas estamos empezando. Por favor, no, como é que fica hablar na segunda do singular? Ó, aqui terminado em AR, então vai ficar com E. Então, por favor, no hables mais despacio. Não entendo uma palavra, ok? Então, está aí também a correção para os verbos no imperativo negativo, ok? Lembrando que nós só estudamos aí os verbos regulares, então só serão utilizados aí na prova também verbos regulares, tá bom? E terminando por hoje, nós temos aí trilha. Eu irei liberar trilha para vocês hoje e vocês irão ter um tempo até o dia 4 para a realização dessas trilhas, tá certo? Então, fiquem com Deus, bons estudos, boa sorte na prova de vocês, um cheiro no coração e até a próxima aula.